Bom, hoje nós vamos ver como acrescentar ao jogo uma espécie de texto ou pontuação do jogador. Então vamos abrir o nosso projeto de Flash, jogo herói, 10.fla, e vamos verificar aqui no ActionScript, clicando no botão direito, Actions. Nós temos aqui o nosso jogo. Bom, como fazer para acrescentar um texto qualquer no Flash, né? No nosso caso vamos acrescentar um texto de pontuação. Bom, nós temos que criar aqui uma variável do tipo TextField. Como fazer isso? Podemos criar a variável aqui, ó, entre o cenário e o personagem. O melhor lugar é aqui, porque logo depois de exibir o cenário, nós podemos exibir a pontuação do jogador, né? Então, vamos aqui, var texto pontuação, 2 pontos, é para tipificar a variável, vai ser do tipo TextField, vai ser igual a um novo TextField. Ok, perfeito, já criamos a variável, mas precisamos agora estabelecer um texto que seja exibido. Então vamos colocar um texto pontuação, usando a propriedade text. O text vai receber pontos 0. O jogador começou o jogo agora, não tem nenhum ponto. Também precisamos posicionar esse texto na tela. Então texto pontuação .x, vamos colocar aqui, chutar um valor aqui 430, por exemplo. E texto, para ficar no canto direito da tela, né? Pontuação .y, que é a altura, vamos colocar um valor de 10. Vamos ver como fica. Bom, se você reparou que para colocar a posição x e y, né, posicionar o objeto na tela, é igual ao que fazemos para os nossos personagens e todos os outros objetos. E da mesma forma, para acrescentar esse texto à tela, também vamos usar o comando add_shield e o objeto texto pontuação. Ok, já temos aqui o nosso texto, já podemos fazer um teste. Então vamos testar, fechando aqui, debug. Bom, reparem que apareceu um pequeno texto aqui no canto superior direito, mas não dá para enxergar direito. Está em preto, né, e o fundo é preto. Precisaremos então reconfigurar aqui, vou voltar ao ActionScript. Vamos ter que configurar um formato para esse texto. Nós vamos fazer isso usando uma variável, criando uma nova variável do tipo TextFormat. Então, var formato texto do tipo TextFormat igual um novo TextFormat, um novo formato de texto. E o que nós podemos configurar aqui? Podemos configurar formato texto, qual é a fonte, vamos colocar a fonte Arial, por exemplo. Podemos colocar qualquer outra fonte que esteja no computador. Estou colocando Arial porque é mais comum. Formato texto ponto size, que é o tamanho do texto, vou colocar um tamanho 14, deve ser um tamanho razoável. Formato texto ponto color, configurando a cor. Repare o seguinte, a cor aqui ela está em hexadecimal. Como é que funciona isso? Aqui esse 0x, né? Sempre começa com 0x, e aqui nós colocamos 2 dígitos para as combinações vermelho, verde e azul, red, green, blue, né? Então, eu vou misturar aqui vermelho com verde no máximo, que é o nível máximo, é FF, e não vou colocar nada de azul. Então, FF de vermelho, FF de verde e 00 de azul. Então, verde com vermelho, vamos ter aí amarelo de cor.
Vocês podem dar uma olhada depois na internet para entender um pouco melhor como funciona essas cores, como funcionam as cores, mas o funcionamento é igual ao funcionamento de cores do HTML, ok? E vamos colocar também formato texto.bold, vamos colocar em negrito, verdadeiro, true, né? Então temos aí a nossa fonte, mas nós precisamos acrescentar esse formato de texto ao nosso texto. Então texto pontuação ponto default text format, formato de texto padrão, vai receber o nosso formato de texto que nós configuramos agora. Com isso, o nosso texto de pontuação já vai ganhar um formato diferente, ok? Repare que também precisaremos pegar esse comando de add shield e tirar ele daqui e só adicionar o texto ao palco depois de ter configurado um formato para esse texto, senão ele vai ficar sem o formato. Ok, vamos fazer a verificação agora. Vamos debugar. Bom, ainda não apareceu o texto com a fonte amarela. Vamos voltar lá. E realmente o que aconteceu aqui foi o seguinte: o texto só vai aparecer com a fonte correta se nós colocarmos esse comando aqui de configurar o texto após atribuir o formato do texto. Então, atribuímos o formato, depois colocamos o texto, pontos 2.0 e depois sim o comando add shield. Então, agora vamos testar novamente. Ok, agora apareceu a pontuação, ó, pontos igual a 0. Perfeito. Só que nós precisamos aumentar a pontuação do jogador quando ele acertar o inimigo, correto? Como podemos fazer isso? Não é complicado. Vamos criar aqui então uma terceira variável que vai controlar a pontuação do jogador. Vai pontuação e vai receber um valor inicial de 0, porque tem 0 pontos, ok? E agora o importante é que nós temos que alterar o texto cada vez que o jogador acertar o inimigo. E onde podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso exatamente quando nós verificamos se a estrelinha, a shuriken, acertou o grog. Isso aqui fica na função que atualiza a tela. Lá embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó, if estrela.hitTextObjectGrog, quer dizer, se essa estrela acertou o grog, né? Então, a gente estava removendo o grog da tela, vamos continuar removendo, mas antes disso, vamos aqui acrescentar um aumento da pontuação do jogador, né? Como fazer isso? Vamos aumentar o valor da variável pontuação. Pontuação recebe pontuação mais 100, vamos dar 100 pontos ao jogador por ele ter eliminado o grog. Mas isso só não basta, temos também que atualizar o texto da variável texto pontuação, que é aquela que aparece na tela. Texto pontuação ponto text vai receber o seguinte texto: pontos, 2 pontos, fecha aspas, mais a pontuação do jogador. Só que o seguinte detalhe é que nós temos a pontuação, não basta colocar assim, ó, né? Mas a pontuação. Isso vai dar um problema porque nós temos uma variável numérica. Nós precisamos converter essa variável numérica para string. Ó, colocando em volta aqui string, ou seja, convertemos o valor de 100 pontos, né, para um valor textual, para que possamos juntar aqui com esse texto pontos 2 pontos. Dessa forma, nós, a cada acerto, nós estaremos somando na pontuação. Vamos verificar como ficou? Ok, vamos para o debug.
Então reparem agora que quando eu disparo aqui a estrelinha e ela acerta, a pontuação aumenta para 100 pontos. Estava em 0, aumentou para 100 pontos. Desta forma, nós conseguimos atualizar a pontuação do jogador. Uma outra coisa que nós podemos fazer é ir no soundbible.com e procurar sons de efeitos de ferido ou morto para tocarmos um som quando o jogador acertar a estrela no inimigo. Bom, eu encontrei aqui o som Zombie in Pain, que é um som que é bem interessante, nós podemos usar. Então, como fazer para usar esse som quando o Grog for acertado? Então, retornando ao nosso código de ActionScript, nós voltamos lá para o início do código, temos aqui o som de música e o som de disparo que nós já criamos. Estarei colocando aqui outros dois sons, o som de acerto, repare, que eu carrego o arquivo pancada.mp3, e o som de morte, que eu carrego o arquivo morte.mp3, que vem com aquele som do zumbi que vocês escutaram. Então, basta nós acrescentarmos aqui, onde está aqui o Grog. Antes de tirar o Grog da tela, nós podemos colocar som acerto.play, exatamente como fizemos para o som do disparo, quando o jogador aperta a tecla de espaço. E o som de morte, ou seja, vai ser acertado o Grog, vai fazer um som, e o Grog vai morrer, vai fazer outro som. Vamos testar? Ok, vamos testar então. Agora eu faço o disparo e o Grog morre fazendo um som de morte bem interessante. Vocês também depois podem verificar como remover a estrela quando o Grog é acertado. Bom, por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de salvar o arquivo de vocês.